Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesse dia mais uma vez para honrar e glorificar o nome do nosso Deus, que é digno realmente de toda honra e toda glória. E hoje nós gostaríamos de aprender com o nosso Deus maravilhoso, com Jesus, seu Filho amado, com o Espírito Santo que sonda os nossos corações, que vai até a divisão da nossa alma e espírito, com a palavra do Senhor para discernir todas as coisas. Como era esse relacionamento, né, de Jesus com o nosso Deus, e como é esse relacionamento. E a palavra do Senhor lá em Mateus 11, no verso 27, diz assim, Jesus dizendo, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Gostaria que você curvasse a sua cabeça, nós vamos orar agora, nesse momento, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos honrar o nome do Senhor nesse dia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Ó Deus, que o Senhor é digno. Pedimos também que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas faltas, nossas ignorâncias, nossos defeitos, nossas fraquezas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que nós queremos ser, ó Deus, servos fiéis, ó Deus, diante do Senhor. Nesse dia, Deus, fala aos nossos corações, traz, Senhor Deus, a revelação para nós, Senhor, daquilo que o Senhor preparou desde a eternidade para as nossas vidas nesse dia. Nosso compromisso é dedicar sempre à Trindade Santa, meu Deus, toda honra, toda glória e toda adoração em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como era o relacionamento de Jesus com Deus Pai? O relacionamento de Jesus com o nosso Deus e Pai é o melhor exemplo de um relacionamento paternal, né? É verdade que existem pessoas que não conseguem ver Deus como um pai, porque não tiveram bons exemplos paternos. Mas existem pessoas que não conseguem ver Deus como pai, porque também são desobedientes, são pessoas rebeldes. Mas Jesus, ele manteve uma convivência assim, muito privilegiada, excelente, com José ali, seu pai adotivo. A palavra do Senhor diz que Jesus aprendeu a profissão da carpintaria com José. Lá em Mateus 13, diz que Jesus era conhecido como filho do carpinteiro. E Jesus, ele sabendo que era o Filho de Deus, ele se apresentou como um Messias. Lá no Evangelho segundo Lucas, no segundo capítulo, diz que ainda jovem, Jesus começou a falar de Deus como seu Pai. Mas como Jesus se relacionava com nosso Deus e Pai? Vamos hoje meditar em alguns aspectos, né, do relacionamento de Jesus com o Pai Celestial. Em primeiro lugar, como filho, Jesus era reconhecido e abençoado por Deus Pai. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 3 assim, e eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Sabe, meus irmãos, Deus sempre manteve seu filho Jesus certo, convicto de que teria a bênção da companhia de Deus Pai todo momento. Sabe, em muitas situações, Jesus se mostrava seguro com essas bênçãos que o Pai derramava sobre a vida dele, com a manifestação da presença do Pai. Essa segurança vinha da confirmação de Deus, mostrando exatamente o que Jesus deveria fazer. E a voz de Deus sempre lembrava Jesus que ele nunca estaria sozinho.
Lá em Mateus 17, diz assim a palavra do Senhor: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Meus irmãos, Deus como Pai, Ele abençoou Jesus, o seu Filho. Deus como Pai dá exemplo de como nós devemos abençoar os nossos filhos. Como nós devemos abençoar os nossos filhos? Você já pensou nisso? Você que é pai? Você é um pai permissivo, um pai que também que barra todas as coisas, que só fala não? Como você é como pai? Como exemplo de pessoa, de ser humano, de caráter? Mas, meus irmãos, é interessante que não são apenas palavras, mas um exemplo que, vamos dizer assim, seria algo assim que permanecesse, que seria útil para a vida toda. Porque muitas vezes as pessoas pensam que só falar resolve, nada disso. As palavras são importantes, mas o que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas são exemplo. O que arrasta as pessoas mesmo são exemplo. As palavras podem convencer, mas o exemplo vai fazer a diferença. Os pais, eles devem ser um instrumento da presença de Deus na vida dos seus filhos. Como pais, nós precisamos exercer esse nosso papel sacerdotal, abençoando os nossos filhos. Como você tem se dirigido aos seus filhos? Como um pai abençoador? Como um pai realmente que transmite de Deus, nosso Pai eterno, a bênção sacerdotal para os nossos filhos? Como filho, em segundo lugar, Jesus era obediente ao Pai. A palavra do Senhor lá em João capítulo 15, no verso 10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Meu irmão, minha irmã, Jesus, como filho, sempre foi um exemplo de respeito ao sacerdócio do Pai, Deus Pai, sobre a sua vida. Jesus, ele sempre obedeceu ao propósito de Deus, sempre esteve dentro do plano de Deus, sempre cumpriu tudo. Ele mesmo disse, ele não veio revogar nada, ele veio cumprir toda a lei. Jesus reconhecia que tudo o que tinha era proveniente de Deus, vinha de Deus, tudo descia do Pai das luzes, diz a palavra do Senhor. E lá em João capítulo 10, Jesus disse que até mesmo os seus discípulos foi o Pai quem os deu. Jesus, ele sabia, meu irmão, minha irmã, que ele tinha uma missão aqui na terra. Lá no capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 18, Jesus ele disse que tinha convicção da ordem que recebera do Pai. Sabe, não era algo assim duvidoso, não era algo assim que ele ficava titubeando, não, ele tinha certeza daquilo que ele estava vivendo. Sabe, Jesus ele trabalhava o tempo todo em função daquele plano, daquele projeto que Deus tinha para a sua vida aqui na terra. Como você, meu irmão, você tem agido com relação ao propósito de Deus aqui na terra? Você tem sido exemplo para os seus filhos no que diz respeito ao propósito? Porque talvez seus filhos vão olhar para você e vão querer te imitar com relação ao que você faz. Se você é alguém que está dentro do propósito de Deus, seus filhos também terá uma tendência de assumir o propósito de Deus para a vida deles. E Jesus ele testemunhava a respeito do nosso Deus e Pai sobre o seu propósito. É muito importante isso. A obediência de Jesus
ela chegou ao ponto de ser uma obediência sacrificial. Ele entregou sua própria vida pela humanidade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 2, ele disse: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o nível de obediência que o nosso Deus espera de nós. Jesus, meu irmão, minha irmã, fez isso tão somente porque esse era o desejo e a ordem de Deus Pai. Como o exemplo da obediência de Jesus, nós precisamos também seguir esse mesmo exemplo, como filhos que servem ao Pai. Como filhos, nós devemos ter, meu irmão, minha irmã, uma postura de obediência a Deus. Como filhos, nós devemos ter também uma postura de obedecer os nossos pais terrenos. Filhos, vocês obedecem seus pais? Terceiro lugar, como filho, Jesus ele mantinha perfeita comunhão com Deus Pai. Lá no capítulo 14 do Evangelho segundo João, diz assim: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Sabe o que respalda a obediência de um filho? Sabe o que mostra que um filho é obediente? A comunhão. A união entre Deus Pai e Jesus, meu irmão, minha irmã, era tão intensa, tão perfeita, que ver Jesus era o mesmo que ver o Pai. Lá em João capítulo 8, Jesus falando, respondendo, quando eles lhe perguntaram: onde está seu Pai? Ele respondeu: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Jesus ele revelou, meu irmão, minha irmã, a pessoa do Pai aqui na terra, manifestando a sua glória, honrando o nosso Deus. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Sabe o que significa isso, meu irmão, minha irmã? Significa perfeita comunhão. Sabe, em todos os detalhes eles eram íntimos, tinha perfeita comunhão. Jesus estava sempre em oração, passando momentos preciosos ali junto com o Pai. Jesus estava certo que a oração era o melhor o melhor dispositivo, a melhor forma de se relacionar com Deus. Jesus estava certo de que poderia conseguir o que quisesse ali em oração. Quanto tempo, Pai, você passa em oração com o nosso Deus? Nós temos sido exemplo como pais de oração para os nossos filhos. Nos momentos mais difíceis, Jesus ele dedicou mais para estar em comunhão com Deus através da oração. Sabe, naqueles momentos onde a angústia assolava Jesus, a opressão do inimigo, a opressão do pecado, onde que Jesus estava? Estava em comunhão com o Pai, de joelho, em oração. E nesses momentos ali de intimidade, Jesus sempre obedeceu à vontade de Deus Pai. Diz a palavra do Senhor. Uma lição importante, meu irmão, minha irmã, é que nesse intenso diálogo de Jesus com Deus Pai,
nesses momentos de intimidade. Ali era revelada, né, aquela comunicação, aquilo que Jesus precisava saber, e era indispensável. Tudo isso para o relacionamento de Jesus com o Pai. Não é algo assim que nós podemos deixar, algo que nós podemos abrir mão, não. Algo essencial. Porque esse algo diz respeito à comunhão com o Senhor. A comunhão, meu irmão, minha irmã, entre os pais e filhos se fortalece quando passam mais tempo juntos, em família. É muito triste quando nós vemos famílias despedaçadas, famílias separadas, pais e filhos, quando eles estão juntos, eles vão cultivar ali um relacionamento de comunhão. Mais do que isso, meu irmão, minha irmã, Deus quer fazer parte da sua família. Lá em João, o Evangelho segundo João, capítulo 14, no verso 23, diz que Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. No que diz respeito à paternidade, a parte do nosso Deus Pai, como Pai, ele abençoou Jesus como filho. No que diz respeito à parte de Jesus como filho, era apenas obedecer a Deus Pai. E juntos eles mantinham uma comunhão perfeita. Como filhos de Deus, nós sabemos que o Senhor, Ele nos abençoa mesmo. Ele é um Deus generoso, um Deus abençoador. Ele não vai fechar as mãos para os seus filhos, mas nós devemos ser obedientes em todas as coisas ao Senhor. Também nós precisamos, meu irmão, minha irmã, ter um relacionamento com o Senhor através da oração. Devemos ter mais comunhão, mais intimidade com o Senhor, diz a palavra do Senhor. Como pais, nós precisamos aprender com o nosso Deus e Pai a abençoar os nossos filhos, estender as nossas mãos de uma forma sacerdotal. Como filhos, nós precisamos aprender com Jesus a obediência aos nossos pais. E juntos, pais e filhos, devem cultivar um relacionamento de comunhão, de amor, todos os dias, enquanto nós vivemos aqui na terra, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus e ser exemplo para as pessoas aqui. Pai e filho, meu irmão, minha irmã, deve olhar assim, frente a frente, um para o outro com amor. E os dois, ambos, precisam olhar para Deus como o nosso Pai eterno. E, na verdade, os pais e os filhos têm papéis importantíssimos dentro da família. E nós precisamos cumprir o propósito de Deus como pessoa, como pai, como filho, e também cumprir o propósito de Deus aqui na terra como família. Deus criou um plano, um projeto para a sua família. Deus criou algo extraordinário que vai deixar um legado, que vai deixar para as gerações futuras, não só através da sua vida, pessoa, sua vida como indivíduo, não. Deixou para a sua família um projeto especial. E eu quero orar com você hoje. Onde que você estiver, eu quero orar para que você possa cumprir o seu papel como pai, como filho aqui nessa terra. E possa manter uma comunhão com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo e também com a sua família, de um modo geral. Curva a sua cabeça, onde você estiver, nós vamos orar.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor nesse dia. Ó Deus, um dia especial, ó Deus, que a humanidade, especialmente aqui no Brasil, comemoramos o Dia dos Pais. E te pedimos, Senhor Deus, que nesse momento você possa, ó Deus, visitar as famílias onde há relacionamentos quebrados, ó Deus, pessoas que perderam, ó Deus, o vínculo do relacionamento, da comunhão, por causa de questões, ó Deus, que nós sabemos que estão bem aquém, ó Deus, da vontade do Senhor. Na verdade, são questões pecaminosas. Eu te peço, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa o pecado do teu povo, ó Deus, que não mantém um relacionamento de comunhão, ó Deus, para cumprir o nosso papel aqui na terra como família. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, abençoa essas famílias. Ó Deus, aquele que precisa de ter um relacionamento de comunhão com o Senhor, está desejando isso ó Deus, nesse dia, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar para a glória e honra do Senhor. Ó Deus, que esse dia seja marcante para aquele que quer ser um bom filho, que esse dia seja marcante para aquele que quer cumprir o seu papel aqui na terra como pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que todos, ó Deus, possamos ser exemplo, ó Deus, exemplos nessa terra para a glória e honra do Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te peço que a partir de hoje nós possamos, aquele que não faz, é claro, possa fazer uma oração especial para a sua família. Seus pais, seus filhos, seus irmãos, que nós possamos servir a Deus também como família, para a glória e honra do Senhor. Inclua nas suas orações também pedido especial, um clamor pela nossa nação, para que nós possamos, a cada dia que passar, ser orientado pelo Espírito Santo do Senhor a um caminho de paz, um caminho de bênção. E para isso nós precisamos orar pelas autoridades constituídas, é claro, em primeiro lugar, pelo nosso presidente, para que ele possa ter paz, para que ele possa ter tranquilidade para governar essa nação. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, uma semana de vitória para você, em nome de Jesus. Amém.